Vamos lá. E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estóticos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, os levaram ao Areópago, aleluia, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Aleluia. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em todos os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, aleluias e glórias a Deus, aleluia, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, aleluia. Pois que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a toda vida a respiração e todas as coisas. Glórias a Deus. E de um só fez toda a geração do homem para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tentando e pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas, glórias a Deus, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneçam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio e o Areopagrita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, a palavra que nesta noite o Senhor traz ao nosso conhecimento, pela sua infinita misericórdia, é uma palavra que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do 15, que é uma palavra muito conhecida, né, dos irmãos, daqueles que lerem a Bíblia, daqueles que buscam conhecimento na palavra, aonde Paulo chega em Atenas, e quando Paulo chega em Atenas, ele começa a arder o seu coração, porque, irmãos,
quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus está cheia do Espírito Santo, aonde ele chega, aonde ele vê uma injustiça, aonde ele vê idolatria, aonde ele vê o pecado, né, ele não se mistura. A tendência é começar o seu coração se arder e ele ter vontade de esclarecer, ou seja, de trazer a verdade sobre aquela nação, sobre aquela cidade, sobre aquele estado. E não era diferente na vida de Paulo quando chega em Atenas, né? No verso 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava, olha só, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, né? Nós sabemos que nos dias de hoje existe uma grande quantidade de cristãos que não consegue mais sentir essa chama dentro de si, esse fogo espiritual, aonde nós chegamos em um local, não nem com briga, nem com contenda, mas através do Espírito de Deus, colocar a verdade para aqueles que estão no engano, no pecado, que são amarrados na idolatria, né? Na prostituição, na cobiça, né? E quando a gente não assim o faz, a gente está omitindo, né? Deixando de fazer aquilo que nós somos destinados a fazer. Mas vamos prosseguir. No verso 17... de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Olha só, alguns dos filósofos epicureus e estóticos contendiam com ele. Nós estamos falando aqui de filósofos, né? De homens doutrinados, né? De homens conhecedores, né? Que de alguma forma essas pessoas elas estavam, né, tentando apagar o que Paulo pregava. Com o que, pastor? Com a letra, né? Os filósofos sempre tentando distorcer a palavra de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tinha enchido Paulo com seu espírito, e Paulo, por si, era um cara determinado. O que entra em mim aqui, o meu pensamento é que quando Deus escolhe Paulo, Paulo está em um serviço contrário à obra. Paulo é matador de crente, Paulo é denunciante de crente. Paulo buscava carta para denunciar, prender e até mesmo matar crente, né? Diz a palavra que ele foi um dos participantes, colaboradores da morte de Estevão. Mas agora Paulo era um cara servo, um cara salvo em Cristo Jesus, e que estava aqui em Atenas para pregoar a palavra. E quando Paulo falava, estava ali, né, os doutrinados, né, os letrados da época, os filósofos, sempre tentando trazer algo diferente para tentar conturbar a pregação de Paulo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que saber o que está fazendo. No verso 18 diz assim, ó: alguns dos filósofos epicureus e estóticos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, né? Outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Eles estavam mexendo com Paulo porque Paulo estava pregando, e chamou Paulo de paroleiro. Essa palavra é uma palavra muito antiga, mas ela quer dizer um conversador, né? Alguém que está ali falando, né? E o verso 19: e tomando-o levaram ao Areópago, né? Pegaram Paulo e levaram Paulo logo para o lugar mais correto, aonde Paulo queria entrar. Deus é tão fiel, Deus é tão poderoso, e quando o homem está na direção de Deus, Deus prepara momento único, né? Paulo estava numa praça, numa feira, num lugar comum, onde tinha tudo quanto é tipo de gente, mas o centro do problema era no Areópago. Por quê? Porque lá era um centro, lá era um altar, era um lugar onde eles se reuniam ali, todos eles daquela religião, né, para discutir as suas vidas, os seus negócios, e eles levaram Paulo para o centro do problema, para Paulo dar explicação que palavra era aquela que Paulo estava pregando, né? Haja visto que quando o homem de Deus se coloca à disposição de Deus, Deus coloca ele nos lugares mais remotos, não é para desonra, não, é para o nome de Deus ser glorificado, é para o nome de Deus ser exaltado. Nesse exato momento, Paulo estava sendo levado ao Areópago, né? Um lugarzinho simples, mas escute bem, dizendo: poderemos nós saber o que nova doutrina é essa de que falas? Ou seja, você pode me dar explicação? Que doutrina é essa que você está falando? Né? Verso 20:
Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Claro, né? Tá perguntando pro cara certo. Levaram Paulo pro epicentro do problema, pro meio, né, da congregação, né, de um Deus desconhecido. Olha só o 21 que Paulo diz: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. Ou seja, tudo eles queriam ouvir e ir ali para o centro, né, naquele lugar, naquele templo, para poder saber o que estava sendo pregado. Só que agora quem estava entrando ali era alguém que tinha com ele o homem das mãos furada, alguém que tinha com ele o Espírito de Deus, alguém que tinha um chamado ardente no coração. E quando o homem e a mulher de Deus tem um chamado de Deus, quando está diante de seja lá quem for, arde no seu coração, não importa que é um satanista, não importa que seja um umbandista, não importa que seja um ateu, não importa quem seja ela, a pessoa, diante dessa pessoa vai ser pregada a verdade. Cabe ela crer ou não, né? Mas a verdade vai ser pregada. Vamos lá, verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, e todos vos vejo um tanto supersticiosos, né? Eles acreditavam em tudo eles colocavam uma coisinha, né? E agora Paulo estava no meio deles. Olha só o que diz o 23. Porque passando eu e vendo os vossos... Olha só, passando eu, diz Paulo, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha só, irmão, como é tremendo andar pelo Espírito de Deus. Olha como é tremendo andar dentro da vontade do Pai. Paulo estava dentro de Atenas, pregando a palavra no meio de um povo estranho, no meio de um povo ateu, no meio de um povo religioso, no meio de um povo supersticioso, cético. Ali tinha de tudo. Mas nesse exato momento, Deus colocou Paulo no centro das atenções para que Paulo falasse aquilo que estava ardendo no seu coração. Eu queria dizer para você que talvez me escuta esta noite e que tem vontade de apregoar a palavra, que tem vontade de ser alguém que fala de Jesus. Pastor, eu não tenho esse desprendimento. Meu irmão, minha irmã, escute só. Eu não sei se você sabe, mas olhando para a anatomia humana, o nosso cérebro, ele comanda todo o corpo. Escute bem, o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo. Haja em vista que se porventura eu determinar levantar o meu dedo, ele vai obedecer, porque é a mente que determinou. O dedo, a mão não se levanta por si mesmo. Tem que haver um comando da mente, do cérebro, né? As pernas, ela só se move porque eu determino, aqui na mente desce para o coração e distribui para todo o corpo as informações que eu devo andar, que eu devo pegar, que eu devo falar, que eu devo ver, que eu devo ouvir. Isso são coisas concernentes ao cérebro. Aqui comanda todo o corpo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Escute bem. Se porventura a minha perna tomar uma direção de fazer do jeito dela, ela estará fazendo algo contra o corpo. Por exemplo, eu quero ir para frente, a minha perna quer ir para trás. O que vai acontecer? Todo o corpo vai perecer. Então, precisa ter o comando do cérebro. Agora, entrando na fé cristã, o cérebro chama-se Jesus Nazareno, o Reshu Arabashia, o grande El Shaddai. Ele comanda todo o corpo. E quem é o corpo, pastor? É a igreja. Então, quando a igreja está ligada no cérebro, quando a igreja está ligada no cérebro, tudo que ele determina nós fazemos. Ou seja, se não está mais ardendo no coração, nós não devemos ficar de braço cruzado, não. Devemos entrar em jejum e oração e dizer: Espírito de Deus, arde sobre mim. Eu já não sinto mais a tua presença como antigamente, mas eu não quero permanecer assim. E nas tuas orações diz para Jesus: me faça voltar ao primeiro amor. Pastor, que negócio é esse? O primeiro amor é aquele momento quando aceitamos a Cristo, que o Espírito de Deus entra em nós, que nós abrimos mão do pecado e estamos aptos ali a ser um pregador nato no outro dia, no trabalho, no futebol, na escola, aonde entrarmos nós queremos falar para todo mundo. Às vezes as pessoas: ei, irmão, você é muito chato, ei, irmão, você é idólatra, irmão, você é meio doido, o que está acontecendo? E você está ali porque o fogo do Espírito está queimando em você. É a esse ponto que você deve cobrar e dizer: Espírito de Deus, me volte ao primeiro amor, porque eu quero
sentir novamente esse ardor no meu coração. Eu não sei o que te parou, eu não sei qual foi a dor que você sentiu, a decepção que você passou, a vergonha que te trouxera, que fizera com que o Espírito de Deus se calasse dentro de ti. Mas nesta noite, o Senhor manda te dizer, através dessa palavra, que é tempo de voltar a fazer aquilo que foi ordenado, porque assim como Paulo pregava e encontrou as nações, Deus quer fazer através da tua vida coisas grandes e sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado és o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, ele estava entrando agora no meio do problema, onde ali todos se reuniam. Paulo diz assim: estava escrito ao Deus desconhecido, uma placa que ele viu escrito ao Deus desconhecido. Olha só como o Espírito de Deus nos inspira. O que eu tento dizer aqui nesta noite é que eu não tenho poder por fazer por mim mesmo, mas quando eu permito o Espírito de Deus agir em mim, Deus começa a me dar ideia, Deus começa a me revelar o escondido, o oculto, Deus começa a me revelar a sua palavra, Deus mostra a quem eu devo falar, Deus mostra onde eu devo ir, e aí o Evangelho de Cristo começa a fluir na minha vida, né? Então Paulo agora estava diante de um grande nome. Esse nome era um nome de destaque, ao Deus desconhecido. Olha só o que Deus fez através da vida de Paulo. Verso 24. O Deus que fez o mundo, olha só, ao Deus desconhecido, esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, ó Paulo. Ou seja, Paulo, né, viu lá uma placa escrita ao Deus desconhecido. Paulo falou: eu tenho aqui uma chave. O Espírito de Deus deu para ele uma chave. Que chave, pastor? Eu vou explicar para ele quem é esse Deus desconhecido, porque eles falavam de um Deus que eles não conheciam. Então Paulo, cheio de Deus, entrou ali e falou: eu sei quem é esse cara que vocês estão falando. Eu não estou falando de ninguém estranho, não. Fica tranquilo, a doutrina que eu estou pregando aqui é porque vocês não conhecem ele ainda. Eu vim aqui enviado por ele para ensinar para vocês o que vocês vão de fazer daqui para frente. Esse Deus que vocês falam que é desconhecido, eu tive com ele, ele falou comigo cara a cara. Foi ele que tirou de mim a cegueira, foi ele que me derrubou do cavalo e me fez me levantar e me fez vaso. É esse Deus, esse Senhor que vocês acreditam, mas que até então vocês não sabiam quem era. Olha só, quando Paulo fala isso, aleluia, o Deus que vos fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Coisa, pois, ele mesmo é que dá a todos vida e a respiração de todas as coisas. E de um só fez toda a geração do homem, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes, ordenando os limites da sua habitação. Versículo 27, para que a buscai ao Senhor, se porventura tentando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele, verso 28, vivemos e nos movemos, existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que divindade seja semelhante ao ouro ou prata ou pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependem. Portanto, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou e disso deu certeza todos à ressurreição dos mortos.
Ou seja, ele estava falando aqui do Jesus, do próprio Jesus, né? A certeza através da sua ressurreição. Então o Senhor estava aqui, através da vida de Paulo, né? Trazendo ao conhecimento daqueles que ali estavam que o Deus desconhecido a qual eles pregavam era o mesmo Cristo que Paulo pregava. A diferença é que Paulo esteve com ele e que os demais ali nunca tinham visto, só acreditava pelo nome, o Deus desconhecido. Aleluia, glórias a Deus. Olha como Deus é tremendo e como Deus usa quem dá lugar. Porquanto tem determinado um dia em que cuja justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou-se disso, deu certeza, todos a ressurreição dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneiam e outros dizem acerca disso, te ouvimos outra vez. Ou seja, abriu-se uma brecha. Quando Paulo falou aqui, ele disse assim, iremos te ouvir outras vezes. Ou seja, olha, nós ainda estamos com dúvida, mas nós vamos te ouvir mais uma vez. Alguns ficaram calados, mas alguns abriram a boca e disseram, nós vamos te ouvir mais uma vez. Então a palavra começou a fazer efeito no coração. Versículo 33, aleluia. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, cercaram entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com ele outros. Ou seja, um grupinho saiu e disse assim, nós acreditamos na tua pregação, né? Fala conosco sobre ele mais uma vez. E ali Paulo deixa ali implantado ali o evangelho de Cristo, que traduzido é poder de Deus. Irmãos, Deus não precisa da nossa inteligência. Deus não precisa, irmãos, né, que nós sejamos bem estudados, letrados. Deus não precisa nada disso. Deus precisa de um coração, de alguém que quer dar lugar a Deus. Deus precisa de alguém que acredita, viu? Deus precisa de alguém que crê. A Bíblia diz, se crês, verás a glória de Deus. Deus precisa de alguém que está apto a ouvir a sua voz, né? Você vê que Paulo chega ali, na letra ele não ia discutir, passar o dia inteiro discutindo. Por quê? Paulo era letrado, mas ali só tinha filósofo, homens especializados na letra, né? Então Paulo viu que ali era um campo que para ele não dava. Então o que ele fez? Senhor, agora é tu, eu e tu e tu e eu. É o que o homem deve fazer, a mulher de Deus deve fazer, o homem de Deus deve fazer. Senhor, minhas palavras aqui, agora é tu. Fala através do teu Espírito em mim, porque eu, né? Quando nós achamos e ouvimos e passamos a viver uma vida com Deus, quando nós entendemos que é tempo de buscar a Deus, quando nós compreendemos que nós precisamos dar lugar para Deus nos usar, aí nesse momento a gente passa a ser dependente de Deus totalmente. Dependa do Senhor, dependa do Senhor, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, porque Deus quer fazer coisas grandes e sobrenatural. Deus quer fazer coisas sobrenatural na minha e na tua vida. Quando Deus fala, Deus cumpre. Sabe o que vós tem passado, certamente Deus sabe, e Ele fez uma promessa para cada um de vós. Só que as mazelas da vida, as perseguições, as decepções, os escândalos, né, as pedradas, né, as traições, tudo quanto é tipo de coisa ruim que vem acontecendo na terra, tem feito a muitos se decepcionar, não com o próprio homem, mas se decepcionar com Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesta noite. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas olha, tem bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Eu não sei se você entende, eu não sei se você já teve um amigo para você brincar, tomar banho de rio, comer na beira de rio, caçar, trabalhar junto, ir para a escola junto, e de repente essa pessoa te colocar numa fria para tentar tirar a tua vida, né? Pois é, Jesus, ele tinha um moço que andava com ele para tudo quanto é quanto, e um dia na mesa, sentado na mesa, Deus revelou para ele, alguém está sentado aqui, vai te trair. E ele levantou e falou assim, Satanás, por que tu não se apresenta logo? E a Bíblia diz que Judas, né, saiu do meio deles e foi embora. O que Judas foi fazer? Judas foi lá procurar os fariseus, procurar os sacerdotes, para vender a alma de Cristo, né? E o que acontece? Judas vendeu.
que aconteceu? Jesus seguiu, foi para o monte orar. Por quê? Porque Jesus estava num processo de aceitação, Jesus estava num processo de aproximação da sua morte, né? Então aquele momento era um momento tenebroso. E quando a Bíblia diz que quando Jesus estava no monte orando, chega lá o soldado para prender Jesus e Judas o chega e o sauda com um beijo, né? Isso é uma traição, uma facada daquela de tirar a vida da pessoa. Mas o que aconteceu? Em nenhum momento Jesus, né, se abriu mão da cruz por causa disso. Ele aguentou até o fim. E agora, pastor, Jesus foi preso. Mas antes de Jesus ser preso, a Bíblia diz que os soldados que vieram lhe prender, né, houve um deles que foi, Pedro arranca a espada, tira a orelha, ele vai lá, coloca no lugar, os caras se levantam, prende ele vai passar, né, uma madrugada de interrogação, de interrogatório, perdão, ele vai passar a madrugada de interrogatório, ele amanhece o dia apanhando, ele passa a tarde inteira preso, né, apanhando, e daqui a pouco chega o processo de as últimas caminhadas de Jesus na terra como homem. E o que acontece? Jesus recebe de carinho, né, foi um carinho que o soldado deu para ele, uma coroa cheia de espinho e traçou na sua cabeça, olha aqui a tua coroa, rei, né, zombando dele. Em nenhum momento ele estava ali falando, tô fora, olha Senhor, quando chegar lá em cima, se vira, mentira dessa, porque eu não quero mais saber de evangelho, não, ele foi calado como uma ovelha muda, foi levado ao cativeiro, ele cumpriu o que Isaías profetizou, e ele sobe aquelas ruas, né, pedregulhos, arrastando aquela cruz pesada nas costas. O pensamento dele ali era só um: eu preciso morrer por essa humanidade, eu preciso libertar o povo do pecado. Então Jesus sobe, e quando ele chega lá no Gólgota, né, ele é posto deitado em cima da cruz, e nos seus punhos são enfiados ferrões, né, tipo de pregos que o prendeu na cruz, né, e ele é lançado daquela cruz, e ali na cruz começam a zombar dele, dizer, por que tu não desce daí? E ele olhava e dizia assim, Senhor, perdoa eles não sabem o que estão dizendo, né? Então até o último momento ele diz, Pai, né, Zamac Tabatani, por que me abandonaste? Ô Senhor, a agonia dele era muito forte, mas ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade, a ti eu entrego o meu espírito. Ali foi os últimos suspiros de Jesus. Pastor, por que você está dizendo isso no final da tua pregação? Jesus nunca nos decepcionou, ele foi até o fim. Tem mais, preciso dizer mais uma coisa para você. Ele prometeu para os discípulos dele que no terceiro dia ele iria reviver. Ninguém compreendeu. No domingo, as irmãs subiram para limpar o seu corpo e encontrou a tumba vazia, né? Tinha um anjo lá e o anjo falou, por que procuras ele no meio dos mortos, se sabes que ele está vivo? Qual é essa mensagem? Foi a mensagem que ele pregou no seu ministério todinho aqui na terra. Mas os discípulos não compreenderam. Eles voltam e diz para Pedro, olha Pedro, Jesus ressuscitou. E Pedro sai, a Bíblia diz que tinha dois moços lá, dois discípulos do caminho de Emaús, e eles ouviram alguém se aproximando deles, e eles começaram a falar, e ele diz assim, de quem vocês estão falando? Ele diz assim, tu é da onde? Tu é forasteiro? Não viu o que aconteceu aqui nos últimos dias? Do profeta Jesus, nós achávamos que ele era o libertador de Israel, mas infelizmente ele foi mais um, passou, foi morto, olha, ainda disse que ia ressuscitar. Jesus queimava o fogo ardente ali, mas em nenhum momento falou. Mas na entrada da cidade, na casa daqueles discípulos, eles disseram assim, vamos comer um pão, passar a noite aqui, você não quer entrar conosco? E ele entra, e a Bíblia diz que no partir do pão, eles reconheceram Jesus, né? Ou seja, eles entravam, em todo instante Jesus viu a fragilidade, mas em nenhum momento ele nos negou, em nenhum momento ele abriu mão de mim e de você. Então, seja lá o que tenha acontecido, levanta-te e põe de pé, seja lá quais têm sido as mazelas que você tem passado no teu ministério. Talvez Satanás tenha levantado pessoas para tentar te enfraquecer, para tentar te desacreditar do poder de Deus. Eu quero dizer algo para você, o evangelho é poder de Deus, né? O diabo sempre existiu e há de chegar o tempo dele ser julgado, mas esse momento é tempo de você pegar a tua espada de volta e entrar na guerra, porque o Senhor tem muito a te usar, o Senhor tem muito a fazer na tua vida. E talvez você está dizendo assim, mas eu estou muito frágil, eu estou muito fragilizada, eu não consigo mais orar como orava
chorava antes, eu não consigo chorar, eu não tenho nem mais palavra. Eu quero dizer algo para você, e você está precisando dizer para o Espírito Santo dessa maneira: eu sou totalmente dependente de ti, Espírito Santo. Eu estou um caco, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou abatida, mas eu sei que o meu Cristo vive e reina para sempre. Então, dentro desse contexto, ou dentro desse texto, eu quero declarar nesta noite: me põe de pé novamente, me faz sentir a tua presença, venha sobre mim, Espírito Santo, tire de mim o que não te convém. Você vai ver que o relacionamento vai ser renovado, você vai perceber que lágrimas vão descer ao teu rosto, que o teu coração vai começar a queimar, porque ele queima nesta hora. É o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus que está travando contigo nesta noite uma guerra, é o Espírito de Deus que está te levantando para voltar ao campo de batalha, porque grandes coisas tem Deus ainda a fazer. Deu este candarabaia se medrapa soi camanto es turibiteu a cama da racé. Em nome de Jesus Cristo, põe-te de pé. Põe-te de pé, porque é tempo de Deus te usar na terra dos viventes. Lereceuai camadrabadau a sé. A Bíblia diz, irmão, do que reclamamos senão dos seus próprios pecados? Às vezes, tem momentos que nós entramos em becos sem saída, porque nós causamos. Então o Senhor nada tem a ver com as nossas mazelas, nada tem a ver o Senhor com os acontecimentos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Põe-te de pé hoje. Espírito Santo, toca sobre essas vidas nesta noite. Aviva a tua obra, Senhor, nos últimos dias, Pai. Levanta soldados, Pai, em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres de Deus para guerrear no campo de batalha, para ganhar alma. Ó Senhor, vai de encontro esta noite a cada um dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E que haja em nosso meio discernimento da tua poderosa palavra. Que as enfermidades espirituais, carnais e físicas comecem a perder forças agora. Em nome de Jesus Cristo. Dor de cabeça, dor nas costas, dor de coluna. Dor no cérebro, na testa, começa a perder forças agora em nome de Jesus. Vontade de parar, que este mal sai da tua vida agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que haja nesta noite um agir de Deus tremendo, e que a tua vida seja sacudida pelo Espírito Santo, que o Senhor te toma aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto, que o Senhor te toque nesta noite, e que haja o mover do Espírito Santo. É tempo de buscar a presença do Altíssimo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, né? Pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença, pela comunhão com o Espírito de Deus, que é algo buscado, né? É algo que a gente tem que manter vivo. Essa chama precisa estar acesa, né? Essa chama precisa estar viva dentro de nós, e nós precisamos, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos dizendo eu sou coitado, nada vai mudar, mas quando a gente se levanta, se põe de pé e diz eu quero Deus, eu quero mudança, eu quero que a minha vida mude, né? Não adianta eu ficar me visualizando como um grande pregador, um grande pastor calado no meu canto, sem evangelizar, sem orar, sem jejuar,